Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um PTcast. E hoje nós estamos aqui com a nossa secretária de Cultura Estadual do PT de Pernambuco, Elza Medeiros, que tem 33 anos de idade, nascida e criada na UR6 Ibura, e que tem um histórico longo de militância na área da cultura. Vou até precisar do auxiliar aqui. Atualmente, ela está secretária estadual de Cultura pelo Partido dos Trabalhadores. Ela é produtora cultural, executiva e diretora de Relações Institucionais da Articulação Musical Pernambucana. É formada em Administração Pública e está prestes a concluir uma pós-graduação em Produção Cultural. Traz um forte compromisso de enfrentar a discriminação contra a identidade cultural afroperiférica, né? Enfrenta também o distanciamento artístico da população que vive em territórios periféricos e a falta de informação e diálogos sobre direitos civis, promovendo a disseminação da arte e do conhecimento. Assim, busca levar práticas artísticas e esses territórios que são carentes de desenvolvimento social e acesso à arte, onde são de baixo poder econômico e majoritariamente habitados por pessoas negras. Muitas vezes sofrem com a escassez ou precariedade das ações socioculturais. Então, ela tem essa tarefa, que já é o dia a dia dela, e está trazendo essas dificuldades para a Secretaria de Cultura para que a gente possa se incorporar e unir. Isso. E também estamos com o nosso secretário de combate ao racismo, Igor dos Prazeres, que é Ogã Pejingã da roça Oxiguia, Oxum e Pondá, filho do Babalorixá Júnior de Ajagunhã e da Ialorixá Geni de Oxum e Pondá. Ele que é coordenador nacional da Coordenação Nacional de Entidades Negras, o CONEM. Ele também é conselheiro nacional do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e diretor executivo da Rede Brasil Afroempreendedor de Pernambuco, a REAFRO. Ex-diretor de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares, que é ligada ao MINC, que foi no governo Dilma. Ex-coordenador de Negros e Negras de Olinda e ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ex-gerente-geral de articulações com os conselhos de Direito e Mediação de Conflitos Habitacionais do Governo do Estado de Pernambuco e ex-gerente de Políticas para o Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco. Ele atualmente é secretário executivo de Relações Institucionais da Secretaria de Meio Ambiente do Recife, favelado, morador de Santo Amaro que é o primeiro território da paz pelo PRONAICE. Então, gente, eu gostaria de iniciar sabendo de vocês quais são os desafios atuais do PT de Pernambuco, que enfrenta atualmente, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, né? E como o partido está se preparando para superá-los, tanto na área da cultura como na área do combate ao racismo. Elzinha. Certo. Primeiro, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que deu muito certo juntar a Secretaria Estadual de Cultura junto com a Secretaria Estadual de Combate ao Racismo, porque essas duas secretarias são representadas por duas figuras negras, periféricas, e acho que quando a gente vem desse lugar, não é que seja mais fácil para a gente falar sobre, mas a gente tem propriedade absoluta para reafirmarmos, né, Igor? De onde estamos vindo, o que estamos fazendo, o que nos propomos a construir numa esfera partidária, né? E acho que esse é um dos grandes desafios das nossas secretarias. Falando pela Secretaria de Cultura, Raíssa, eu acho que o nosso grande desafio agora é reorganizar a nossa militância cultural, né?
esse pós-golpe, veio pandemia, o nosso setor foi o primeiro setor afetado, né? Foi o setor que mais sofreu em si. A gente vivenciou de perto. Eu, para além de secretária estadual, eu também sou produtora cultural. Então, sei que os desafios são muitos, são diversos, porque cada segmento tem a sua particularidade. E acho que o papel fundamental da secretaria é fazer essa reorganização, né? E principalmente o acesso à informação. A gente está numa reconstrução do nosso governo federal, juntamente com o MINC, que é o Ministério da Cultura, que foi totalmente destruído, né? Desde o golpe Dilma. Então, a gente tem algumas figuras dentro do governo, dentro do MINC, que estão fazendo total diferença. Um deles é o nosso Júnior Afro, que é o nosso ex-secretário estadual de Cultura do PT Pernambuco, e hoje é o diretor do Sistema Nacional de Cultura do MINC, onde organiza aí, principalmente esses comitês de cultura, que foi uma ideia do nosso presidente Lula. Então, ao âmbito cultural, ao setor cultural, eu acho que essa reestruturação da própria secretaria em si, né, o que a gente está se propondo, essa repaginada também que a gente vem dando. Eu sou uma cara nova aí. Algumas pessoas já me conhecem porque são amigos, colegas de trabalho, colegas de profissão. Outras pessoas ainda não me conhecem, mas eu acho que o principal desafio em si da nossa secretaria, juntamente com o nosso partido no estado, é essa oxigenação das novas caras, né? Do que a gente vem se propondo a construir dentro do partido, dentro das nossas secretarias, com a nossa militância, com os nossos parlamentares, porque é isso, a gente tem que ter uma boa convivência, um bom diálogo, ter a responsabilidade, né, de ver as dificuldades em si, entregar propostas que sejam propostas novas, que sejam propostas revolucionárias para o nosso setor. Então, os desafios são muitos, são diversos, são bastante, mas ao que tange a cultura, nós somos referência e continuaremos sendo, porque esse é o modo petista de governar. É isso. Igor, e na Secretaria de Combate ao Racismo? Primeiro, também agradecer a todos e todas e todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né? Agradecer à Secretaria de Comunicação por esse PTcast, também a Secretaria de Formação, a você, Raíssa, por estar nesse momento, né, com a gente aqui para a gente fazer esse bom debate, a nossa secretária Elza, que, como disse, né, vindo de periferia, vindo dos locais periféricos, onde está a maioria dos petistas, né, de importância e de grande valia para o PT ter lideranças, né, com esse perfil em seu núcleo de direção para poder apontar esses caminhos das vivências, né, que as periferias, que as comunidades tradicionais, que os povos de terreiro, né, que os quilombos, que nossos territórios negros e periféricos e tradicionais tenham mais espaço de poder, né, nessa construção civilizatória que é a nossa pauta. Né, nesse desafio que nós de comunidade tradicional, né, lá como a gente fala do território do Córrego do Genipapo, que já foi apresentado, né, e eu gosto de me apresentar assim, porque diz de onde você é, para onde você vai, de onde você vem, fala um pouco das suas raízes, e é isso que o PT e que esses desafios do PT para hoje, né, tem que firmar nesse compromisso. Porque a gente sabe que são nossas comunidades que elegeram, de fato, o presidente Lula, que elegeram esse projeto de reconstrução, né? Principalmente um projeto que tem que ser voltado com o combate ao racismo como prioridade, né? Não como uma pauta identitária, como muitos querem diminuir a nossa pauta dizendo isso, porque identidade nós temos, cultura nós temos. É uma pauta né? É uma pauta estruturante, é uma pauta histórica de memória, de justiça e de reparação. E eu acho que é esse desafio, né, que o PT precisa organizar a sua militância, e as secretarias setoriais têm esse papel de organizar a militância, de fazer com que pessoas negras, né, pessoas de comunidades tradicionais, pessoas periféricas como nós,
possamos estar nesses espaços. Porque muitas vezes, quando a gente ocupa eles, né, todas as metralhadoras do racismo, das pessoas que hoje, né, por essa retomada do governo Lula das pautas civilizatórias, elas também estão enfrentando mais, né? Porque, como a gente sabe, o Brasil ainda está polarizado, o estado de Pernambuco, no Recife, em todos os outros municípios, também ainda está polarizado, e um grande desafio é potencializar essas candidaturas e essa militância negra e essas lideranças da população negra e das comunidades tradicionais de matriz africana, dos povos de terreiro, para estar nesses espaços. Porque só assim a gente vai ter, de fato, uma revolução cultural, civilizatória nesse país, né? A gente vai ter uma reconstrução com uma união precisa dos povos. E é isso que a gente vem buscando, Raíssa e Elza, tanto na Secretaria Estadual, como na Secretaria Nacional, como na Secretaria, e a ampliação das secretarias municipais, que a gente precisa fazer isso no combate ao racismo, e poder fazer com que essas pautas, que são civilizatórias, que estão aí referendadas, construídas pelo movimento negro, que compõem a secretaria também, porque a secretaria ela é composta por militantes da CONEM, do MNU, do Coletivo de Entidades Negras, né, de vários outros coletivos de cultura negra, de cultura periférica, né, de mulheres negras, que principalmente a prioridade tem que ser entre as mulheres e a juventude negra, que sempre, né, construíram as riquezas desse país e não tiveram acesso a elas. E como o PT também, né, é uma instituição que está dentro dessa sociedade que ainda é muito racista, né, o PT não foge disso, e a gente tem que estar lutando dentro do PT também contra esse racismo e contra esse processo de discriminação, né, que tira muita dessas lideranças desses espaços, inclusive para a ocupação e formulação de novas políticas que a gente já formula há anos por esse movimento social, que o PT é essa ligação e é com que faz com que a gente tenha esperança para que a gente possa, de fato, reconstruir com união e com inclusão de todos os povos nessa construção do país, porque só assim a gente terá uma democracia, de fato, real e sem racismo. Nós já estamos, né, no período eleitoral, já estamos em plena campanha, e eu gostaria de saber qual é o papel das duas secretarias, no caso da Secretaria de Cultura e a Secretaria de Combate ao Racismo, nesse processo eleitoral, quais são as estratégias e prioridades para contribuir, né, com a ampla participação do PT em Pernambuco, em todo o estado. Então, agora nesse mês de julho e agosto, a Secretaria de Cultura ela deu início, né, à Semana da Cultura do PT Pernambuco, que é uma semana de história e revolução pernambucana cultural, onde a gente pôde trazer para o nosso território, né, para o nosso estado, visitando alguns municípios, a nossa secretária nacional de Cultura, a Vivi Martins, onde nos reunimos com os pré-candidatos e pré-candidatas, né, entregando aí a nossa, que a gente gosta de chamar, a nossa carta compromisso a cada candidato e a cada candidata, colocando aí as pautas prioritárias da Secretaria de Cultura para as eleições de 2024, tendo como ênfase aí o combate a esse fascismo que ainda está intrínseco entre nós, né? Visando aí também as eleições de 2026, que a gente sabe que não será uma eleição fácil, mas a gente continua defendendo o projeto do nosso presidente Luiz Inácio com unhas e dentes. Eu acho que o plano de governo desses candidatos e dessas candidatas, como uma das pautas prioritárias, também tem que ser a cultura e deverá ser e continuará sendo a cultura, porque, como disse o Gilberto Gil lá atrás, a cultura ela funciona como um feijão com arroz, né? Então, se não tem cultura e educação juntos, o projeto político ele está incompleto. Se não tem cultura, educação e esporte, o projeto político está incompleto. Se a gente não tem cultura, educação, esporte, combate ao racismo, a gente tem um projeto político incompleto. Então, eu acho que a melhor estratégia que a gente está traçando para essas eleições
de 2024 ter feito, né, esse mapeamento das candidaturas que tem aí como pauta prioritária do seu plano de governo a cultura, o avanço das políticas culturais e a inserção das políticas públicas culturais, né, dentro das casas legislativas e principalmente também do executivo. Então, acho que essa entrega de carta é a garantia de que nossos parlamentares eles estão alinhados com as propostas do nosso governo federal. Então, a gente está trabalhando muito, não é pouco. Você que também é secretária, você sabe que os desafios são diários, são diversos, mas estamos empenhados a fazer dessa Semana da Cultura, que ela começou em julho e vai até setembro, né? Começamos com a Metropolitana, agora em agosto vamos fazer os processos formativos, que é muito mais voltado à sociedade civil, né? Que é justamente gestão e elaboração de projetos com foco na PENAB, que são os editais da Lei Aldir Blanc. E em setembro, a gente volta novamente para os territórios para fazer a visita aos nossos candidatos e candidatas do Agreste e do Sertão. Então, a secretaria está comprometida com esse planejamento eleitoral, né, que a gente fez. Raíssa, é isso. Nós agora fortalecermos essas candidaturas. Né? Nós da Secretaria de Combate ao Racismo, né, recebemos o secretário Mártios, tirou todas as dúvidas, passou para a gente como ficará a distribuição do nosso fundo eleitoral, né, para as candidaturas negras, né, principalmente também com a priorização para as mulheres negras. Né? Temos candidaturas importantes aqui na região metropolitana, como a candidatura do nosso candidato a prefeito Vinícius Castelo, né? Lá em Camaragibe, como a gente tem a vice, a comandante Débora, né? Agora em Paulista também com a vice Aron, que também é uma mulher negra. Então estamos ampliando, né? Porque inclusive a nível nacional nós tínhamos 4 parlamentares autodeclarados negros, hoje avançamos para 13 com a distribuição do fundo. Né? Se nós conseguirmos fazer ele de forma mais equânime, onde a gente possa, né, reduzir o abismo que tem da desigualdade estrutural entre as candidaturas brancas e as candidaturas negras do nosso partido, com toda essa potencialidade, né, da população tendo a visão de que é preciso ter pessoas negras, né, antirracistas nesses espaços de poder. E é nessa estratégia que a Secretaria Estadual está engajada. Tanto na cartilha que nós temos por uma cidade antirracista, onde tem lá todos os levantamentos, né, as formas de governar de forma petista, né, antirracista, de como você investir bem, né, a estrutura do município para fomentar políticas que sejam interseccionalizadas. Né? A nossa secretária Elza falou da cultura. Não dá para fazer cultura e não dá para fazer combate ao racismo uma sem a outra. Então, a gente precisa interseccionalizar todas essas políticas para atender, né, a nossa população de forma integral. E é isso que o PT pensa. Né? Agora, a distribuição do fundo ela precisa ser muito bem feita, não podemos repetir o que foi o ano passado. Né? A anistia ela pode até ter sido necessária para não prejudicar o partido, mas não é correto, né, a gente não distribuir o fundo de forma... E depois ter uma anistia, tomara que isso não aconteça dessa vez, que o fundo seja, né, bem dividido com relação à proporcionalidade que o TSE vai colocar. E é esse fortalecimento nas políticas, nas propostas, na adesão que os municípios têm que fazer ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na formulação dos estatutos, porque a Secretaria de Combate ao Racismo ela participou desses momentos históricos e de construção, né, tanto da formulação, né, do Estatuto da Igualdade Racial Nacional, do Estatuto da Igualdade Racial Estadual, com a nossa deputada Rosa Amorim. A Secretaria participou também do lançamento da Frente Parlamentar, né, de Combate ao Racismo na Alep, né, presidida pelo nosso deputado Doriel Barros, e fizemos essas inserções. Né, também promovemos a Jornada Nacional,
né, de legislação antirracista, onde a gente apresentou várias legislações, como os estatutos municipais, a Semana Educar pela Igualdade Racial, né, os estatutos de liberdade religiosa. Então, toda a formulação da proposta de titulação de territórios quilombolas, que são feitos pelo governo federal, mas o município também tem que ajudar nesses processos, nos estados. Então, é avançar na aplicabilidade de tudo isso que já foi construído, né, pelo movimento social, como eu já disse aqui, várias entidades, né, como a Secretaria de Combate ao Racismo também tem participado. E a adesão aos planos, né, o Plano Nacional, que vai passar agora por uma reformulação, o Plano Estadual de Combate ao Racismo e o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais. Então, é todo um sistema que a gente tem montado e também a gente incentivar que nesse processo eleitoral a gente faça debates como a PEC 33, né, que é a do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, para que a gente possa utilizar esse fundo para promover política, né, a adesão ao sistema e todas essas formulações que o PT já faz, já apresentou, já apresenta e já tem um histórico de formulações e precisa de pessoas negras nos espaços de poder, que é para aplicar tudo isso também. E fiscalizar o que a gente já fez. E a ideia, Raíssa, de fortalecer esse debate é de também, por dentro desse Estatuto da Igualdade Racial estadual que a gente tem, e ter a frente parlamentar de combate ao racismo, justamente para fiscalizar e monitorar a aplicação desse estatuto, né? A adesão agora também e toda a formulação do Sistema Nacional de Cultura também é uma coisa que favorece muito a gente de povos e comunidades tradicionais, porque ratifica a Convenção 69, ratifica as leis e os tratados internacionais e organiza a cultura, né, que é a nossa principal linha de atuação também, porque nós, de povos e comunidades tradicionais sem cultura, nós estamos fadados a ter a nossa morte, né, política, a nossa morte social, porque sem cultura a gente não vive, né? Então é isso que a gente quer interseccionalizar, entregar esses desafios para essas candidaturas e poder fazer com que essa pauta civilizatória ela seja mais efetivada possível. Muito bem. E para vocês, quais são as políticas públicas prioritárias, tanto no sentido da cultura quanto no sentido do combate ao racismo? Já sei que vários candidatos já se comprometeram, já tiveram com vocês esse momento, né? Que isso é uma preocupação do PT antes das eleições. Cada secretaria, cada setorial tem sua pauta a apresentar, seja ela para a majoritária, para o executivo, seja ela para a proporcional, que é o legislativo. Mas, assim, quais são as principais que vocês acreditam, tanto no setor da cultura quanto no setor, na parte do combate ao racismo? No setor cultural, Raíssa, a gente teve esse ano, não só a construção desse ano, né? Mas a secretaria ela vem estando presente desde ano passado, desde essa reconstrução do próprio MINC, tanto nas conferências municipais de cultura, quanto nas conferências estaduais, quanto na própria Conferência Nacional de Cultura, né? A gente teve uma participação totalmente efetiva. No começo do ano, fomos para São Paulo, no primeiro encontro dos trabalhadores de cultura do MINC, onde a gente discutiu aí a ampliação, né, dos diversos segmentos do setor cultural, e uma delas como prioridade é a área técnica cultural, né? Como a gente conhece como a turma da graxa, como a galera da graxa, onde eu me incluo também nisso. Eu, para além de ser produtora cultural, eu também sou diretora de palco. Então, foi o setor que foi afetado, assim, de eu ver companheiros e companheiras passando necessidade mesmo, passando fome durante a pandemia, né? E aí a principal pauta que a gente discutiu em plena conferência foi a regulamentação do setor, né? É onde a gente está se organizando nacionalmente com o pessoal da ANTE, né? Que essa é a articulação dos técnicos e técnicas de evento. Aqui em Pernambuco, a gente também participa de uma frente ampla, que é Técnicos PE,
onde tem mais de 250 técnicos reunidos, fazendo essa discussão. Eu acho que a principal estratégia é fazer um compilado de tudo que foi discutido durante as conferências, durante a Conferência Nacional, esse ritmo forte que está seguindo, né? Ministério da Cultura versus Ministério do Trabalho, porque a gente precisa regulamentar as nossas profissões. É muito difícil hoje a gente até comprovar o que a gente faz enquanto produtores, enquanto técnicos, porque não existe o KNAI, não existe o reconhecimento ali trabalhista de que aquela profissão existe. Então, um dos grandes desafios é fazer também com que os nossos candidatos e candidatas, principalmente do legislativo, que são as pessoas da ponta, né, que interagem diretamente com a ponta, que está ali dia a dia com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que de fato eles peguem essas propostas e tenham sim como pautas e propostas prioritárias dos seus governos. Porque depois de eleito, a gente com certeza vai fazer essa cobrança. E a gente também tem a certeza que os nossos parlamentares e as nossas parlamentares são comprometidos com a classe cultural. Então, hoje, a gente luta muito nessa proposta da qualificação técnica, da regulamentação técnica, da qualificação do estudo da própria produção cultural, porque é isso que faz a cultura girar, é isso que faz a economia criativa acontecer, é isso que faz chegar o pão na casa desses produtores, na casa desses artistas, na casa desses fazedores, a garantia de direitos, né? E, como eu falei mais cedo, é uma das pautas prioritárias do nosso presidente Lula, é a cultura. Então, o que a gente pode fazer em termos de avanço das políticas públicas culturais como proposta prioritária de governo, a gente está indo para cima, a gente está entregando, a gente está dialogando com cada candidato, com cada candidata, com os nossos parlamentares já eleitos, que vão tentar aí também a reeleição, de ter isso como pauta prioritária mesmo, sabe? Sim. Então, o desafio, ele é grande, ele é gigantesco, porque o setor cultural, ele tem vários segmentos, né? A gente não tem, assim, um setor específico que bata nessa tecla e não, a gente vai insistir aqui. Até porque são diversos, né? Por exemplo, Diversos. tem o cara do som, tem o cara da luz, tem... Justamente. Não é só o toda uma artista que cadeia. tá É ali. toda uma cadeia produtiva, né? Que se a gente não olhar como um todo e observar que isso é parte fundamental e importante do processo que a gente tá nessa linha de frente, eu acho que o trabalho vai ser em vão. Então, a gente precisa abraçar todos os segmentos do setor cultural e ter isso aí como a nossa principal tarefa esse ano. Raíssa, eu acho que, né, quer dizer, tenho certeza que a implementação, né, dos estatutos, a criação das frentes parlamentares, né, a efetivação de políticas nos municípios que sejam transversais, interseccionalizadas, que vejam, né, a questão do racismo como uma prioridade absoluta, né, porque são vários documentos e formulações do movimento social que fala sobre a nossa segurança, o nosso direito à vida, né, sobre o nosso direito à saúde, à educação, ao lazer, à cultura. Então, é uma cadeia de luta que a gente tem que incorporar nas nossas candidaturas, né? E isso, quando as pessoas negras elas estão nesses espaços, elas sabem muito bem o que fazer, né? Porque tem a vivência, tem a realidade, tem a luta dura diária, principalmente das mulheres negras, né? Que são, né, a força propulsora desse país, que sempre construiu essa riqueza, que segurou nossa cultura, nossa tradição, né? E hoje, né, eleger uma pessoa negra, né, para as câmaras e para o executivo é também uma reparação histórica para que a gente possa avançar nessa pauta civilizatória. Mas essas formulações elas estão bem pautadas nessa cartilha. Então, essas implementação de estatuto, a adesão aos sistemas, a criação de conselhos municipais, a participação popular ela deve ser o carro-chefe de qualquer mandato,
né, de qualquer modo petista de governar ou de legislar, sempre está ouvindo o povo, sempre está ouvindo as comunidades, sempre está na base, porque só assim você vai ter o feedback real do que é a luta diária do povo, principalmente do povo periférico, a qual essa secretaria tem a responsabilidade de poder representar. Né? Então, essas são as nossas pautas. Né? O racismo dentro do PT ele também é muito forte. É bom que a gente... Né? O primeiro passo para que a gente tenha uma sociedade antirracista é a gente se reconhecer como tal, né, racista, para que aí a gente avance nessa desconstrução. E é isso que a secretaria também vem fazendo internamente nessa luta. Né? Então, é esse os caminhos que a gente acha que tem que ter, um protagonismo do PT também na federação, dialogando com todos os partidos, mas é importante que a gente tenha né, a responsabilidade de um partido que é o maior partido de esquerda da América Latina, que tem uma grande, e em sua maioria, assim como a população brasileira, de negros e negras que o compõem, né? Estamos, inclusive, em números evidenciando isso, e também essa estratégia nossa, né, de utilizar bem o financiamento público, o tempo de TV, de que subjetivamente nossas candidaturas não sejam né, desmotivadas a participar do processo. E é com essa garra, com essa luta que a gente vai avançando, né, e acredito que votar no PT, né, é algo que para a gente é muito importante para que a gente possa avançar né, na luta do povo, na luta diária dessas nossas comunidades periféricas, do povo de terreiro, dos povos quilombolas, dos povos periféricos, das grandes periferias, porque se nós somos a maioria, precisamos ter né, direitos garantidos para que isso seja, de fato, né, incorporado nessa nossa democracia. Estamos chegando ao fim de mais um PTcast. Gostaria de agradecer a presença da secretária de Cultura do PT de Pernambuco, Elza Medeiros, e do secretário de Combate ao Racismo, Igor dos Prazeres. Dizer que votem 13 e, se vocês quiserem, desejarem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Agradecer mais uma vez esse espaço, né? É um espaço super importante até para a gente se atualizar e atualizar vocês do que as secretarias elas vêm atuando, quais são as frentes que a gente vem defendendo, trabalhando, enfim. Agradecer ao PT Pernambuco por esse esforço. A gente sabe que fazer um trabalho de comunicação não é fácil. Mas eu acho que é uma das chaves principais para as eleições municipais de 2024, é a informação, né? A gente combater aí essas fake news, que faz parte desse fascismo intrínseco, e dizer a vocês que a gente está pronto, preparado e querendo eleições de 2024. A gente está com um time bom, que é o time de Lula, é o time que vai defender as nossas candidaturas na rua. É o time que vai fazer uma campanha bonita, uma campanha valente, porque nós somos esse povo aguerrido, nós somos pernambucanos, nós temos esse sangue que ferve nas nossas veias, e esse ano não seria diferente de fazer uma eleição composta aí por negros e negras, homens e mulheres petistas, que estão aí dispostos a trabalhar por um município mais justo, por um estado mais justo, mais democrático e, com certeza, avançar o que tange as políticas, tanto públicas, culturais, quanto as diversas políticas, né? Nós estamos empenhados a isso, e é isso, uma boa campanha para a gente, que Exu sempre vá na frente, porque sem Exu nós não somos ninguém. E vamos embora, 2024 vai ser muito bonito. É isso aí, Raíssa, agradecer a todos, todas e todos, né? Mais uma vez, dizer que tem que votar com raça e com classe, né? A gente quer aumentar nossa bancada, a gente quer ter mais representantes de Lula, né? Nas câmaras municipais, nas prefeituras, a gente quer que amplie nosso exército, né? Nas comunidades para a reconstrução do país, para essa união, para que a gente consiga fazer na base, que aconteça de fato a autodeterminação dos povos,
que a gente consiga combater de fato a fome, retirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome, que foi reinserido por esse governo, né, extremamente fascista, um desgoverno que passou, né, 6 anos aí nesse ato de políticas públicas e de direito para a população negra. E as nossas candidaturas, elas estão firmes, fortes, mostrando que as bancadas negras, ela vem avançando. Temos várias candidaturas no Brasil das nossas deputadas federais que estão liderando, como em Uberlândia, né, em outras cidades da nossa Dandara, despontando aí, né? Então a bancada negra, ela está firme e forte, né? A população também está respondendo essa mobilização e essa luta, porque, né, nós estamos vendo o povo, né, votando em mais pessoas negras, e é isso que a gente quer, né? Que a nossa bancada, que as nossas câmaras, as nossas prefeituras, ela tem uma cara do povo. E ter a cara do povo é botar, né, pessoas negras, pessoas antirracistas comprometidas com essa luta, com o acesso aos direitos, com a participação popular nesses espaços. E a bancada do PT, em qualquer município que seja, ela está preparada para isso, ela está ligada a esse projeto de reconstrução, liderada pelo presidente Lula e por toda essa frente de partidos que compõem essa frente para governar o país, para governar a cidade, para estar nos estados, ampliando a participação popular e fazendo com que os direitos à população negra periférica, de comunidades tradicionais, de povos de terreiro cheguem. Vamos votar na bancada do PT, vamos votar com raça e com classe, porque quando o PT chega e quando o PT, né, com a cara da cultura, com a cara da população negra, com a cara das comunidades tradicionais chega, ela chega com mais força, com mais vontade, com mais garra e sabendo fazer muito melhor por conta das suas vivências. Obrigado, Raíssa. Obrigada, eu agradeço a participação de vocês.